Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os profetas menores e hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas. Jonas, cujo nome significa pomba, foi um profeta hebreu. Ele era filho de Emitai. Isso pode ser confirmado lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, e no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. E ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Isso se deu no início do século 8 a.C., ali por volta de 793 a 753 a.C. Bom, como é a história de Jonas? Certa vez, Deus disse a Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade de Nínive já subiu até a minha presença. Jonas, capítulo 1, versículo 2. E Nínive era a capital pagã da Síria. A Síria era uma grande inimiga de Israel, conforme 2 Reis 8, 7 a 20. E Jonas não queria pregar a uma nação gentia, ou seja, uma nação que não era judia, porque ele cria que Deus era só de Israel. Isso nos faz perceber que Jonas era um profeta muito bairrista, né? Ele achava que Deus só abençoava Israel, só salvava Israel, e Deus não tinha nada a ver com as outras nações que não eram judias. Por isso, ele, motivado por um senso exclusivista, né, que a gente pode perceber, ele decidiu então fugir da presença do Senhor. No capítulo 1, versículo 3 do seu livro está escrito assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aí então Deus puniu Jonas por essa atitude. E Deus fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas capítulo 1, versículo 4. Os marinheiros ficaram apavorados e começaram a orar cada um ao seu próprio Deus. Isso a gente vê no capítulo 1, verso 5. Eles tiraram a sorte para ver de quem era a culpa da tempestade, e a sorte caiu sobre quem? Sim, sobre Jonas. Visto que o mar estava mais agitado, eles perguntaram a Jonas o que iriam fazer com ele. Ou seja, eles colocaram Jó como seu próprio juiz, né? E Jonas disse que eles o jogassem no mar. E então a tempestade iria se acalmar. A princípio, os marinheiros não quiseram jogar Jonas ao mar. Eles preferiram remar de volta à terra. Mas não conseguiram. Por quê? Porque o mar ficou ainda mais violento. Por isso decidiram jogar Jonas no mar. A tempestade então se acalmou. E conforme diz o versículo 16 do capítulo 1 de Jonas, ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Apesar de Jonas não querer a conversão de estrangeiros, nós temos aqui as primeiras conversões que, por ironia do destino, resultou da desobediência do profeta. Deus usa até os erros dos seus servos para que a vontade dele se cumpra. O texto segue dizendo no versículo 17 do capítulo 1, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O capítulo 2 mostra Jonas se arrependendo e fazendo uma oração ao Senhor, dos versículos de 1 a 9. E no versículo 10 diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Esta parte do livro é muito importante, pois ela prefigurava a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Em Mateus 12,40, o próprio Jesus diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Depois que saiu do ventre do grande peixe, Deus novamente mandou Jonas a Nínive, no capítulo 3, versículos de 1 a 2. Dessa vez o profeta obedeceu. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco.
Jonas 3, 4 e 5. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele também se converteu e proclamou um decreto de que todos os homens e animais da cidade deveriam fazer jejum, se vestir com pano de saco, clamar ao Senhor e largar os seus maus caminhos e a violência, para que Deus mudasse de ideia e lhes poupasse da destruição. E Deus se arrependeu de destruí-los. No capítulo 3, verso 10 diz: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amados, a grande verdade que nós encontramos aqui neste livro, que salta diante dos nossos olhos, é que sempre que uma nação se arrepende, Deus lhe poupa. Em Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 8, esta verdade é expressa de uma maneira extraordinária. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Então, queridos, Jonas, ele viu, ele observou que Deus tinha decidido não mais destruir a cidade de Nínive devido ao grande arrependimento do seu rei e dos súditos. Mas Jonas não ficou nada contente com isso. Por quê? Porque ele sabia que Deus é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que ele promete castigar, mas depois se arrepende. Isso está no capítulo 4, verso 2. Ele não queria ir a Nínive pregar, pois ele sabia que os ninivitas se arrependeriam e Deus lhes pouparia. Era justamente isso o que ele não queria, que os pagãos se convertessem e fossem poupados. Jonas queria que eles fossem dizimados por não adorarem o Deus de Israel. Jonas então saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. E Deus decidiu dar a ele uma lição, a fim de que ele entendesse que o Senhor deseja a salvação dos gentios também. Então, o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar, ou seja, quase que teve uma insolação. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas capítulo 4, versículos 6 a 11. Deus fez crescer uma planta para fazer uma sombra ao profeta. No dia seguinte, o Senhor fez a planta secar. Jonas ficou com pena dela. Coitadinha dessa planta. Por que Deus permitiu que ela morresse? Porque ela teve uma vida tão curta. Mas a grande pergunta aqui que Deus quer fazer para Jonas: e o Senhor? Será que Deus não pode compadecer-se de uma cidade tão grande, com mais de 120 mil pessoas ignorantes, além de muitos animais? Assim, Jonas finalmente compreendeu que o Senhor não ama somente os judeus, mas também os gentios, e deseja a salvação de todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 a 6, a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em 2 Pedro 3,9, a Bíblia diz que Deus é longânimo para com todos e não quer que nenhum se perca. Este livro é maravilhoso,
pois ele mostra que o Senhor nunca abandonou os não-judeus. Ele sempre enviava os seus profetas a eles. A conversão dos gentios ao evangelho é algo predito simbolicamente nesse livro, e mais explicitamente por outros profetas, tais como Isaías, no capítulo 19, versículos 16 a 25, também Isaías, no capítulo 56, versículos de 1 a 7, além de Sofonias, no capítulo 3, 9, e o salmista, no Salmo 46, verso 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Além disso, Paulo, em Romanos 3, 29 a 30, diz: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé julgará os circuncisos e os incircuncisos. Paulo também continua confirmando essa verdade em Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13, e Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 a 28. O livro de Jonas tem muitos ensinamentos preciosos. O livro apresenta um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas capítulo 1, verso 9. Ele fala a tempestade, ela obedece. Ele fala ao peixe, e o peixe obedece. Ele fala à planta, e a planta obedece. Só o povo de Deus é que não obedece ao seu Deus. O livro também apresenta a soberania de Deus para salvar. Afinal, a salvação vem do Senhor, Jonas 2,9. Por isso, se Deus desejar, ele pode salvar os idólatras marinheiros do barco para Tarsis e também a cidade de Nínive, apesar da discordância do profeta. Ele é soberano para salvar quem ele quiser. No entanto, todo o livro caminha para ensinar ao profeta e ao povo de Deus sobre a sua grande misericórdia. Deus é misericordioso com os marinheiros do barco, capítulo 1, versículo 6. Também é misericordioso com os ninivitas, capítulo 3, versículos 7 a 9. E muito, mas muito paciente e misericordioso com o profeta Jonas e com Israel. Deus questiona: não deveria eu ter pena desta grande cidade? Jonas capítulo 4, versículo 11. Finalmente, conforme o próprio Jesus afirma em Mateus 12, 39 a 41 e em Lucas 11, 30 a 32, o profeta Jonas é um sinal para o próprio Jesus. Como Jonas, Jesus também ficará 3 dias no ventre da morte e sairá vivo. Ok, vamos falar um pouco de Miqueias. Miqueias foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Judá, num período importante da sua história. O profeta Miqueias também é o autor de um livro do Antigo Testamento que leva o seu nome. Em seu livro estão as únicas informações acerca de quem foi Miqueias na Bíblia, embora ele seja citado brevemente por Jeremias no capítulo 26, versículo 18. O nome Miqueias significa quem é como Yahvé. Miqueias é um nome hebraico muito comum, que pode ser soletrado de diferentes formas, como Mica e Micaías. O profeta Miqueias era natural de Moresete, uma cidade de Judá. Por isso ele é designado como Morazita, no capítulo 1, versículo 1 do seu livro. Isso significa que Miqueias era um estrangeiro em Jerusalém. Acredita-se que Moresete ficava a cerca de pouco mais de 30 quilômetros de Jerusalém. É possível que Miqueias tenha vivido num ambiente rural, mas faltam evidências para caracterizá-lo como um homem do campo. Alguns intérpretes conjecturam que Miqueias era um fazendeiro, porém, isto pode ser apenas uma especulação com base em certos detalhes do livro, mas não há uma comprovação para se afirmar com toda certeza. Seja como for, embora ele fosse natural de uma cidade do interior, Miqueias estava muito atento às corrupções das grandes cidades de Israel e de Judá. O profeta Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. Muito provavelmente eles se conheciam, e talvez isso possa até explicar a clara semelhança numa pequena parte de seus textos. Se você comparar Isaías 2, de 2 a 4, e Miqueias 4, de 1 a 3, você poderá observar essa semelhança. Em seu livro, Miqueias mostra ser um habilidoso escritor.
Ele organiza e alterna temas em sua narrativa com muita rapidez e capacidade. Ele também mostra grande eloquência, coragem e muita autoridade no falar. O profeta Miqueias exerceu seu ministério ali durante os reinados de Jotão. Esse reinado durou alguns anos, de 742 a 735 a.C. Também ele profetizou durante o reinado de Acás, 735 a 715 a.C., e também do rei Ezequias, o famoso rei Ezequias, em 715 a 735 a.C. Ele dirigiu a sua mensagem tanto ao reino do sul quanto ao reino do norte. Por isso a sua profecia contempla as cidades de Jerusalém, Judá e Samaria de Israel. No tempo do ministério do profeta Miqueias, havia um grande contraste social. A classe rica e poderosa oprimia os pobres, que muitas vezes viviam na linha da miséria. Nada a ver com o Brasil, né? Os grandes proprietários de terras contavam com o apoio dos políticos religiosos corruptos de Israel, para obter vantagens sobre os que nada tinham. E o resultado disso é que toda a nação tornou-se moralmente corrompida. Isso pode ser confirmado em Miqueias capítulo 2, do verso 1 a 5, e o capítulo 3, depois o versículo 6, 9 a 16. São algumas passagens que demonstram, né, essa preocupação de Miqueias. Alguns estudiosos sugerem que o profeta Miqueias exerceu seu ministério entre as classes mais humildes da nação, enquanto Isaías profetizava em Jerusalém. Provavelmente Isaías fosse, como já falamos, um profeta do templo, né, por ele ser de uma linhagem sacerdotal. A cidade de Jerusalém muitas vezes foi o centro da sua mensagem, e o profeta denunciou os mais poderosos do reino. Foi no contexto de desigualdade e corrupção que Deus levantou o profeta Miqueias para anunciar juízo sobre Israel, conclamar o arrependimento em Judá e apontar para a esperança num tempo de crise. O profeta Miqueias trouxe palavras de juízo ao anunciar que Deus usaria a Assíria como instrumento de julgamento contra o seu povo pecador. Tal como o profeta Miqueias profetizou, os assírios marcharam contra Samaria e a destruíram em 722 a.C., conforme o relato de 2 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Os assírios, sob a liderança do rei Senaqueribe, também avançaram contra Judá, chegando até o portão de Jerusalém, conforme Miqueias 1, de 8 a 16. Mas, durante o cerco da cidade de Jerusalém, o rei Ezequias se arrependeu, e Deus teve misericórdia do seu povo, fazendo com que o exército da Síria recuasse. Quem narra este episódio é Jeremias, no capítulo 26, versículos 18 e 19. A profecia do profeta Miqueias também serviu para preparar os judeus para o exílio babilônico. O profeta falou acerca da restauração futura de um remanescente de Judá mediante a misericórdia e a graça de Deus. Então, apesar do julgamento divino por causa do seu pecado, o povo da aliança foi libertado, restaurado e abençoado. Mas o cumprimento pleno da profecia de Miqueias sobre um tempo de restauração, libertação e paz é alcançado somente em Cristo. Miqueias profetizou que a casa de Davi seria erguida, mais uma vez depois do cativeiro, e reinaria sobre o mundo inteiro, trazendo paz para o povo de Deus. Miqueias capítulo 5, versículos de 1 a 6. Esses acontecimentos tiveram início na primeira vinda de Jesus Cristo e alcançará a sua completude com seu retorno. O livro de Miqueias é um grande exemplo da justiça de Deus. Embora pareça que as autoridades da terra têm poder para fazer o que desejam, é um grande engano. O Senhor Deus está muito atento ao comportamento dos governos terrenos. Quando esses oprimem, abusam e denigrem as pessoas, cedo ou tarde, Deus vai agir. Então, com isso, nós vimos aí uma panorâmica dos dois livros, Jonas e Miqueias, ok? Voltaremos na nossa próxima aula
para começar falando sobre o profeta Naum, dando continuidade ao estudo acerca dos profetas menores. Esse é o nosso curso Panorama Bíblico. Eu sou o pastor Beto. É uma alegria poder estar com vocês. E se você gostou desse vídeo, se foi super interessante para você, dê um like para nós, faça a sua inscrição para o nosso canal, né? Inscreva-se no canal e nos ajude a crescer no YouTube. Nosso desejo é que a Igreja de Cristo receba mais da palavra. Precisamos levantar um povo nesta nação que seja comprometido com a palavra de Deus. Eu oro para que você seja abençoado, meu querido aluno do curso Panorama Bíblico. Você que está conosco nos grupos de estudo em Londrina, você que está conosco através do YouTube, através da página, nossa página no Facebook, Palavra Viva. Você que nos acompanha nas redes sociais, eu te agradeço e espero que você esteja feliz por ter participado de mais esta edição do curso Panorama Bíblico. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.